Richard Rodrigues aqui, a galera dá like, meu amigo. Aqui que Jesus pede que nós mortais não fazemos. Fala, Richard, seja muito bem-vindo. Boa tarde pra você, tudo bem, meu amigo? E aí, Vini, Sandra, Léo, pelo menos uns 200 likes a gente pega nessa próxima meia hora, né? Aê, Opa, aí Richard, muito bem. Estamos aqui, portanto, à espera de um milagre. Valeu, Richard Rodrigues. Olha, pra gente aproveitar bem aqui, Richard, a sua participação. Richard hoje fica com a gente até 2h40. Vamos começar. Tô curioso pra te ouvir. Quero saber o que você fez nessa semana. Mais uma semana marcada pela incerteza no conflito entre Estados Unidos e Irã. Bola contigo, Richard. Vamos lá então, pessoal, atualizar a carteira aí. Deu uma melhorada boa na carteira aí, mas não tanto por causa dessa nossa principal aqui, a Plano e Plano. Não estopou por centavos, pouquíssimos centavos ela não estopou. No outro dia melhorou, voltou para o preço médio, hoje cai de novo. O papel aí está brigando na região da suporte. Já tô feliz, né, que na primeiro teste que ela iria estopar, ela não estopou, então eu tô nesse papel agora por um acaso do destino, né? Se evoluir para rompimento de topo, a gente está bem satisfeito. São Martinho, destaque aqui, bem interessante o movimento do papel, bem forte, né? Nós tínhamos feito um aumento de posição aqui nos 18,15, virou a segunda maior posição. Desse aumento, o papel já subiu aí 15% e já atingiu o alvo, tá? Essa região entre 21 e 20,45, perdão, essa região era a nossa região de alvo, então eu tomei o risco de 1, ali eu tinha o meu alvo 2 vezes maior do que o meu risco. O que a gente pode fazer aqui? A gente tem algumas opções, tá? Primeira opção, zerar. É um excelente trade, já pagou 2 vezes o objetivo, posso zerar e colocar o caixa e levantar caixa para uma próxima oportunidade. Outra coisa que eu posso fazer, que eu fiz, eu subi o meu stop que estava no 0 a 0 para uma vez o risco. Então ele ficou abaixo desse fundinho aqui, ó, do 18,10. Por que eu fiz isso, pessoal? Eu vejo um contexto que a São Martinho respeita essas médias e tente subir mais um pouquinho até aquela região entre 22,50 e 22,80. Lá eu terei 3 vezes o risco, lá sim eu penso em fazer uma redução, fazer uma parcial. Por que eu estou optando por alongar e não por zerar, tá? Eu vou ter que mostrar o gráfico longo aqui para a gente entender um pouquinho melhor disso, tá? Vou para o gráfico mensal aqui. Esse é um papel que a gente tem algumas confluências nessa região de fundo. A primeira delas está em verde, bem marcado. O suporte longo foi a mínima do Covid. Então o papel a partir daqui até 2022, o papel subiu 300%. Então, como nós compramos por aqui, é um fator positivo eu tentar carregar um pouco mais. Segundo, média de 200 do gráfico mensal em branco. Essa média ela foi construída há pouco tempo, aqui em 2023 ela começou a contar, né? Já que o papel não tem tanto histórico, e nós estamos na média de 200 períodos do gráfico mensal, é um ponto de suporte interessante. Outra confluência, vínhamos aí de anos de tendência de baixa. Eu tô aqui, como eu estou no gráfico mensal, não parece muito, né? Mas isso aqui pega 2024, 25 e 26. Anos de tendência de baixa que foi virada para cima agora. Então talvez a gente esteja no início de um movimento que reprecifique a São Martinho, pelo menos aí para esses 23, 25, quiçá, né, um movimento maior. Então eu tenho fatores suficientes para tentar alongar um pouco mais essa operação. Eu tenho na queda um volume decrescente, eu tenho nessa alta um volume crescente, ou seja, dinheiro novo entrando aqui, dinheiro convicto, né, nesse movimento. Então eu tenho vários fatores aí que me dizem para continuar no papel. Por isso que eu abri mão aí de zerar, reduzir, claro, a minha possibilidade de alvo, né? Deixa eu voltar para o semanal aqui, aliás, para o diário. Eu reduzi meu potencial alvo, caso ela volte aqui para baixo, vai me tirar no 1 para 1, mas se ela continuar esse movimento de alta, como eu imagino, a gente pega 3 vezes o risco. Então aí, o papel que está performando muito bem. Agora a gente vai para Fênix, Marfrig, morta, a semana passada, retrasada, né? Essa o papel renasceu, caiu aí. Essa renasceu legal e vocês vão ver como é interessante a maneira como ela renasceu. Vocês lembram que a gente tinha comprado esse rompimento? Falei para vocês que eu não estava confiante com esse rompimento, por isso que eu comprei meia mão, com a ideia de que
pullback, defende nas médias, eu aumento e depois a gente sobe em direção ao topo. Fez o pullback, não defendeu nas médias e veio a perder fundo. Então o papel frustrou aí totalmente a primeira região, né, possível e foi buscar a segunda. Como eu entrei com meia mão, o meu stop financeiro estava lá embaixo. Então 14,50 eu ia estopar tudo. Eu tinha ainda um aumento possível, né? Só que você sabe que eu não faço esse aumento enquanto o preço cai, eu espero algum sinal de defesa. E esse sinal de defesa apareceu. Ele apareceu aqui nesse candle de baixa, pessoal. Deixa eu limpar um pouco aqui, ó. Esse candle de baixa aqui, ó. Volume altíssimo, candle de exaustão, deixou sombra inferior e depois ele rompeu a máxima. No rompimento da máxima dessa base, eu fiz o aumento. Então consegui aumentar, stop abaixo dessa mínima agora, 14,46, aliás, 15,46. Agora sim eu estou com a mão completa. Esse trade que está plotado na tela é a nova operação, né? Então, risco D1 até aquela mínima, alvo D2 na máxima histórica, mesma coisa sempre, só que agora sim eu estou com a posição completa. O que eu falei que é interessante a gente ver é a maneira como o preço defendeu, né? O trade passado que nós fizemos, repare a similaridade, que eu estou em outubro de 25. O papel cai forte, até uma região de suporte, muito próxima dela. O papel forma uma base, eu estou fazendo uma riscaria aqui, mas depois a gente apaga tudo. O papel forma uma base, ele faz um falso rompimento na mínima, rompe o topo e depois disso acelera. Tudo o que aconteceu aqui, aconteceu exatamente da mesma forma aqui. Então é o mesmo papel, na mesma região, o mesmo padrão gráfico. A gente consegue pegar aí essas similaridades, né? Principalmente entre papéis, inclusive a mesma reação posterior, ó. Se a gente puxar do movimento passado, amplitude muito parecida também. O que a outra vez, o que fez na outra vez foi para a máxima histórica. Então, agora eu pacientemente vou aguardar o movimento evoluir para a máxima histórica também. Hoje o papel está subindo 4%. No momento que ela romper esse 21,17, entra no vazio gráfico. Em teoria, fica mais fácil de subir. Tá? Agora, onde nós estamos, ainda tem essa mini resistência. Pode incomodar um pouquinho, deveria incomodar um pouquinho, tá? Eu aceito esse movimento aqui tranquilo, para depois ela subir. Mas no momento que passar esse 21,17, a gente tem caminho livre para continuar subindo. O resto da carteira não tem muita novidade. Oi? Não, desculpa até te interromper, mas esse desenho que você mostrou no gráfico de MBRF, antiga Marfrig, é muito legal, né? Porque o padrão do desenho, ou o tipo do desenho, é muito semelhante a esse círculo aí em amarelo, ó, que depois deu essa pancada para cima, o que você tá observando de novo agora. Então, quando você falou aqui mais cedo, falou assim, Vini, ela renasceu, e é interessante a forma como ela renasceu, agora eu entendi o que você quis dizer. Ninguém aqui tá garantindo coisa nenhuma, porque isso não existe no mercado financeiro, mas que você olha a fotografia do passado, e depois, olhando essa fotografia, você vê o que aconteceu e vê essa foto se repetindo de novo, claro que gera uma expectativa para que o movimento lá de meses atrás, que ele se repita agora também. Pelo menos graficamente, a coisa vai se desenhando nesse sentido, né, Richard? Exatamente isso. Cada papel, cada setor, cada ciclo vai ter algumas características parecidas. É por isso que eu estava com uma certa pressa para tomar a Marfrig nesse rompimento aqui, justamente por essa característica explosiva. E eu não peguei a mão completa aqui porque eu sabia da possibilidade dela fazer um retorno maior e depois subir. Qual seria a maneira mais prudente de trabalhar? Eu não fazer esse rompimento, não comprar o rompimento e aguardar ela fazer esse segundo movimento, abrindo mão de que se rompesse e subisse, eu ficava de fora. Se a gente tivesse entrado, por exemplo, pessoal, aqui, ó, na maneira mais prudente possível, nós teríamos um trade que já teria praticamente batido o alvo. Perceba, eu refiz aqui o risco-retorno. Teria tomado um risco de 1, a gente praticamente já teria o alvo de 2 para 1. Mas porque eu resolvi antecipar um pouquinho, a minha operação virou essa aqui, ó. Ela precisa de um alvo muito mais amplo para me pagar. Alguns detalhes, né? Nem sempre a gente vai acertar, nem sempre a gente vai pegar a melhor entrada. Mas o interessante que eu também acho é perceber esses padrões, tanto entre papéis, entre setores, às vezes papéis diferentes, mas o que importa mesmo é onde que o preço encontrou resposta.
essa resposta gerou o quê? É a partir disso que a gente vai construir depois uma operação com um pouco mais de segurança, né? Vamos lá para BB Seguridade. Boa. Nada a comentar aqui. Mesma triangulação, papel tá largado, volume caindo. Não aumentei, não estopei, né? Vou esperar retomar esse fluxo. Então não tem muita atualização nesse papel, embolou nas médias aí. Amazon, mesma coisa. Né? O que a gente falou bastante dos outros aqui, nesses dois a gente não tem muito o que falar, né? Sigo posicionado, sigo com suporte válido, só que o papel parou de subir, parou de cair e está formando essa lateralização. E a gente tem a BOVA 11, que era funding antigamente, né? Para outros papéis, e quando eu encerrei os papéis eu deixei a BOVA 11 vendida. A leitura a gente pode ver depois no Ibov, tá? Mas eu estou em uma leitura de resistência aqui. Então, se essa resistência for respeitada, se essa guerra escalar, que é um problema para minha carteira, né? Principalmente para plano e plano, que é beta mais alto, então eu tenho a BOVA vendida para caso esse movimento acontecer, eu protejo um pouco a carteira, né? Pronto, as movimentações do nosso Richard Rodrigues na sua carteira. Obrigado, Richard. Vamos falar agora de índice dólar e de S&P 500. O S&P, como que tá o S&P aí pra você, Sandrinha? A galera aqui no nosso chat tá comentando muito sobre o mercado americano. O pessoal tá meio ressabiado com esse mercado americano, e o S&P 500 me parece que consegue resumir um pouco desse sentimento. Como tá o S&P? Agora recua 1,22%, 6.511 pontos, acentuando a queda desde a nossa última atualização, Vini. Acentuando a queda mesmo. Então vamos falar de Ibovespa futuro, futuro da moeda americana e S&P 500 também aqui pro nosso público, Richard. Vamos lá, vamos começar no Ibov e fazer aqui os nossos índices, depois a gente vai para lá. Aqui no Ibov dá para ver melhor o que eu falei de BOVA antes, tá? Nós estamos em uma região de resistência. O mercado interrompeu o movimento de alta com esta perda de fundo, esse movimento aqui. O mercado fez pullback, respeitou a resistência e está trabalhando desde então, tentando cair. Tá? A gente vem sim do movimento aí dos últimos pregões, um movimento de alta relevante, né? Primeiro com essa defesa compradora aqui, aconteceu no dia 23, depois a gente teve mais um dia de alta, depois mais um dia de alta, voltando para a resistência, né? E agora a gente está vendo os vendedores aparecerem de novo. Enquanto, pessoal, essa resistência não for vencida, que é esse movimento em verde aqui, ó, rompimento dela para cima, enquanto isso não acontecer, eu sigo priorizando vendas no day trade. Eu estou ignorando todos os sinais compradores e estou focando nas vendas, porque eu acho que é muito mais assimétrico eu trabalhar vendido aqui, sendo que eu tenho um alvo longo, do que eu trabalhar comprando aqui, torcendo para que esse rompimento aconteça, correndo o risco de que, se ele não acontecer, o movimento de baixa é forte. Então, é uma região de resistência, uma região que a gente espera vendedores. Hoje eles estão aparecendo, né, e o natural seria esse movimento evoluir para baixo. Salvo, daí a gente já falou, rompimento de topo acontecer de novo. Se acontecer, alvo na máxima histórica, eu recalibro as expectativas, e daí provavelmente eu vou voltar a comprar no day trade. Índice futuro hoje, batemos na trave aqui, pessoal. A minha região vendedora, ela estava aqui em vermelho, né, acima do 186, 400. Eu queria buscar algum sinal vendedor aqui em cima, o preço beliscou e caiu. Então a venda que eu queria fazer não consegui pegar, mas a nossa leitura não mudou nada, né? Movimento de baixa, pullback, agora eu espero continuidade até o alvo 182.700. Lá eu não vou fazer, mas quem acredita em compras, lá a gente vai ter um ponto comprador para trabalhar. Para o dia, ainda dá para tentar trabalhar essas vendas, né? Expansões de baixa aqui, mas eu estou frustrado que eu perdi a venda boa no melhor ponto. Então, é a mesma expansão de baixa, só que aqui a gente tem o gráfico intraday. O dólar, trave também, região de resistência em vermelho, beliscou, mas não entrou para a gente vender. Região de suporte, beliscou, mas não entrou para a gente comprar. Então, ficou bem difícil de operar, e eu gosto de pegar um pouquinho mais dentro da região para ter um pouco mais de confiança, né? Hoje acabei não conseguindo operar nenhum dos dois ativos por causa aí desses detalhes, tá? O dólar a gente tem uma condição um pouquinho diferente. Era uma tendência de baixa que virou uma tendência de alta de curto prazo,
fez pullback, respeitou o suporte, deveria romper topo e subir. Apresentou 2 candles muito fortes aqui, inclusive, né? Nos indicando que ele iria fazer esse rompimento de topo e ia subir, mas ele falhou. Falhou a região em vermelho e depois disso, lateralização. Então a gente tem um dólar indeciso, né? Porém, com esse cenário de virada e com esse cenário de respeito do fundo, eu estou mais inclinado a trabalhar compras aqui embaixo, pensando em voltar para a resistência, pensando depois no rompimento, do que trabalhar vendas nessa região mais alta, porque o dólar já vem aí de muitos meses de queda, então acredito que é uma inflexão agora para a gente tentar uma virada. Então eu vou priorizar esses movimentos, tá? Mercado americano, nós já tivemos aqui, pessoal, inversão de tendência, deixa eu dar uma limpadinha aqui, ó. O que era, vamos botar o semanal, o que era um suporte em verde, eu vou botar as médias aqui também pra gente ver melhor. Ó. Essa região de fundo, 6.640, era o ponto que o comprador deveria defender, entendendo que a gente vai continuar esse movimento de alta. Ele já vinha enfraquecido, existiu uma chance dele segurar aqui e retomar, né? Mas ele vem a perder. Quando ele perde esse fundo, e eu vou apagar ele daqui, a gente cria agora uma tendência de baixa. Eu tenho uma resistência no topo, eu tenho um longo caminho aberto até a média de 200 do semanal, eu tenho um longo caminho até o nosso suporte principal lá em abril. Então o que agora parece mais provável, né? Parece mais provável que o mercado vai tentar fazer uma correção um pouco maior. Não podemos esquecer que isso aqui é o S&P, né? É um dos ativos mais fortes do planeta. Então, quedas geralmente são oportunidades. Se a gente puxar algum ponto de interesse aqui, nós vamos ter a bipolaridade do antigo topo histórico no 6.480. Isso a gente já está quase chegando nela. Então, chegando aqui, é provável um repique, mas voltando nas médias e no topo rompido, a gente não pode esquecer que estamos numa tendência de baixa. Então, aqui para cima, se fizer isso, né? Pode ser uma boa oportunidade para vender. O S&P vira essa tendência depois de muito tempo e fazendo aqui um padrão ainda conhecido, né, de distribuição. Começa a perder força em topo, lateralizar, médias encontram o preço, médias viram para baixo e acontece a primeira queda, iniciando aí uma tendência pelo menos de médio prazo, né, uma tendência de baixa. Obrigado, meu parceiro Richer Rodrigues. Próximo ativo que eu vou te pedir, Richer, a gentileza, é Meta. Já que estamos falando de Estados Unidos, vamos falar de Meta. Separei até aqui algumas manchetes para contextualizar o que está acontecendo com a empresa. Meta está recebendo uma pancada hoje, é uma queda que beira 8%. Mas antes, eu vou pedir para Di mostrar aqui a minha tela, para quem está conectado junto com a gente, Times and Trades da Nelogica, para a gente ver quais são as corretoras que estão operando na ponta compradora e também na ponta vendedora, tanto de WNJ26 como de WDOJ26, mini índice e mini dólar. Começando pelo índice, Sandrinha, olha só, nós temos Morgan Stanley nessa linha azul aqui embaixo, sim, como principal vendedor hoje. Tá vendo? Aqui, ó, o pessoal do Morgan vendendo como se não houvesse o amanhã. No saldo, já venderam cerca de 19 mil contratos do mini índice. Tá aqui, ó. Morgan é vendedor. No entanto, essa renovação de mínima intradiária, ela foi carregada pelo UBS. Foi o UBS que sentou aí a mão na ponta vendedora. O UBS no saldo é comprador, é uma das corretoras que mais compra hoje, ou clientes que operam pelo UBS, né, estão comprando no saldo WNJ26. Mas repara nessa linha aqui do gráfico que eu estou mostrando agora, eu isolei só o UBS, como na ponta, na parte final aqui mais para a direita da sua tela, essa linha tem um declive. Ela vai para baixo, ou seja, o saldo é comprador, mas nos últimos minutos, alguém que opera pelo UBS sentou a mão na ponta vendedora. Então ajudou a renovar o Ibovespa mínima intradiária. No saldo nós temos XP, Ideal, UBS e BTG na ponta compradora, Morgan e Tullet na ponta vendedora, mas com especial destaque hoje por Morgan Stanley, já vendeu mais de 19 mil contratos. No caso do dólar, futuro da moeda americana, nós temos os comprados. Tullet está vendida no mini índice, comprada no mini dólar. Elliott, Warren e XP
comprados. Dando liquidez para os comprados, BTG, BGC Liquidez e a corretora Ideal. Sandra Lacerda, por gentileza, só traz para nós aí qual é a nova região de mínima intradiária do Ibov, Sandrinha. Do Ibovespa, a nova mínima 183.000 com 33 pontos, ainda se sustentando nesse patamar de 183.000, Vini. Agora 183.150 pontos, uma retração de 1,23%. Fechado, muito obrigado, Sandra. Considerando aqui top 3 de alta, top 3 de queda, olhando para a variação percentual, Braskem é o ativo que mais cai, 6,86% de retração, seguido de Direcional e Asa. Aliás, tem pedido aqui de Asas 2154, antiga Arezo, R$ 24,76, traulitada para ela, está recuando quase 6%. E em relação às blue chips, atenção aí, meu senhor, minha senhora, porque tinha alguns bancos renovando mínima intradiária. É o caso de Bradescão da Massa. E Bradesco? Ô, Sandrinha, como que tá a situação de Bradesco, por gentileza? Bradesco agora recua 2,07% aos R$ 18,88. Acaba de renovar a mínima nos R$ 18,87, Vini. Nos últimos 25 minutos, os vendedores dominando as negociações de Bradesco. Bradesco também tá aqui no nosso radar. Vamos falar rapidinho de Meta, a gente já volta aqui pro mercado doméstico. Matéria do portal Estadão. Na verdade, a matéria do The New York Times, publicada no Estadão, Meta demite 700 funcionários e cria programa de ações para principais executivos. Os cortes de empregos e um novo programa de ações para executivos ocorrem em um momento em que a companhia continua a redirecionar o seu foco para inteligência artificial. Essa é a manchete número 1. Texto publicado agora há pouco, na parte da manhã, mas hoje no dia 26. Ontem, dia 25, saiu essa outra informação que eu acho importante você ter no radar. Portal Infomoney, o texto é da Bloomberg gringa, o Infomoney aqui publicou. China barra saída do país de fundadores de startup de inteligência artificial comprada pela Meta. A Meta foi lá, comprou a startup, queria que os executivos fossem juntos, para trazer a expertise. A China falou, nina não vai sair. Não vai sair, vai ficar no país aqui. E cofundadores da empresa adquirida, a Meta pagou 2 bilhões de dólares, foram impedidos de deixar o país em meio à investigação sobre regras de investimento e possível risco à segurança nacional. Meu amigo, Xi Jinping não quer que saia, não tem Cristo que faça sair não. Pelo menos por enquanto, os executivos vão ficar por lá. Qual é a versão oficial? Investigação sobre regras de investimento e possível risco à segurança nacional. Vamos ficar com isso aqui no radar. São duas manchetes recentes que tocam aí. Meta que tá caindo hoje, um palavrão, hein, Richard Rodrigues? Caindo bastante, O gráfico diário da Meta aqui, a gente tem uma queda de 6,77. Papel aí, pessoal, que... Vamos pegar o gráfico longo, o gráfico semanal, para ter uma noção melhor. Ela está chegando de novo numa região de suporte, lembrando que esse fundo aqui é o fundo de abril de 25, Liberation Day, Nós temos a média de 200 semanal aqui também, então o papel está vindo para uma região de interesse comprador. Cabe ficar de olho se ao chegar aqui ela começa a mostrar alguma estrutura de alta, alguma estrutura de rompimento. Se isso acontecer, é muito válido a gente buscar, por exemplo, uma compra com stop abaixo dessa mínima, e um alvo daí retornar para aquelas regiões dos 680. Mas por enquanto nenhum sinal, é apenas uma região de interesse. A gente vai aguardar ela entrar um pouquinho mais na região e depois mostrar algum sinal de defesa. No dia, temos nada. Pelo contrário, não dá para sair comprando isso aqui. A gente está num candle de baixa e perdendo a mínima. O mesmo candle que perde a mínima, ele está expandindo para baixo. Então, pressão total vendedora. Aguardamos um pouco mais, entrar aí por volta do 530, 500, a gente dá uma olhadinha melhor. Obrigado, Richard. Vamos falar aqui de pedidos da nossa audiência, ações que estão no radar do nosso público. Vou passar quantas aqui para você? 4 papéis. Pode ser, Richard? Vamos lá. Então vou começar com o Bradescão da Massa. No caso de Bradesco, a Sandrinha já falou, um recuo que se aproxima agora de 2,10%, R$ 18,88 para Bradesco. Asa 3,
Asas 2154, empresa do setor de varejo, recuando 5,56%. E agora a gente sai do vermelho e vamos para o verde, com JBS S32. Arrefeceu um pouco o movimento de alta, ainda assim está entregando cerca de 7% de ganho para o acionista, para quem tem aí encarteirado BDR de JBS. E Ser Educacional, Richard, essa sobe um palavrão, 17% de avanço, projeta um volume na ordem de 70 milhões de reais, cota 12,60. Com você, Richard. Vamos lá, vamos começar nas que estão subindo. Então, Ser, volumaço hoje, parece que o balanço foi muito, muito bom. O papel respondeu muito bem a isso, né? A gente já vinha numa tendência de alta longa, então, expansão, o papel fez um pullback, infelizmente, não desceu um pouquinho mais para a nossa região de suporte, para a gente procurar algum sinal de compra. Talvez a gente conseguisse pegar esse movimento se ele fosse um pouquinho mais baixo, né? Mas, de qualquer forma, segurou na média de 200, agora movimento forte de alta. A expectativa é que ele continue, que ele rompa aquele topo anterior do 13,20 e expanda mais uma pernada. Lembrando que se a pernada principal é esta aqui, no momento que eu romper ela para cima, eu tento uma expansão e a gente vai ter o preço apontando lá para aquela casa dos 14,80, 15 reais. Papel bem interessante aí, e caso, né, ele volte até metade do candle, ou ele volte até essas médias que vão começar a subir, ou ele volte nesse suporte, a gente pode fazer a entrada nesse papel com o stop abaixo dessa mínima semanal e tentar pegar essa continuidade. Se não voltar, aí infelizmente só participa quem já está dentro, né? Porque é muito complexo a gente comprar um papel nesse topo. O único stop mais ou menos seguro é abaixo da mínima do dia. Abaixo da mínima do dia a gente tem um stop de 12, 13%. Então, só para quem já está dentro aí, surfar o movimento. Eu não realizaria lucro aqui em cima, entendendo que é uma expansão, então a gente deveria tentar romper esse topo, né? Mas, a depender, uma parcialzinha e uma proteção é bem-vinda. JBS, forte e alta também, aqui o papel, esse sim chegou no suporte, né? Vamos expandir o suporte para a direita, beliscou a região do suporte, entrou defesa compradora. Aqui nós temos um típico candle de exaustão, esse candle de baixo com altíssimo volume. No momento que ele é rompido para cima, a gente entende que todo mundo que vendeu aqui, todo mundo que estopou aqui, porque esse candle pode ter sido stop acionado, né? Stop, por exemplo, desse fundo. Todos os vendedores que geraram esse candle de alto volume, o volume a gente tem aqui embaixo, ó, no momento que ele é rompido para cima, o movimento tende a inverter com força também. É o que a gente viu na Marfrig, por exemplo. Aquele candle que eu mostrei para vocês que foi o gatilho do nosso aumento. Aqui na JBS a gente tem praticamente a mesma coisa, né, pessoal? A diferença é que a Marfrig fez num dia só. Então ela deixou um pequeno corpo e uma sombra inferior. A JBS, primeiro ela formou o candle de baixa, depois ela formou o candle de alta. Juntando os dois, eu tenho um pequeno corpo e uma longa sombra inferior. É o mesmo candle, só que formado em 2 dias, né? Feito isso, rompeu para cima, movimento expande, atinge o primeiro alvo, e agora a gente deveria aguardar naturalmente esse movimento, como também é um movimento prévio de alta, pós o pullback ele deveria romper também e expandir. A gente vai ter um alvo lá para cima de 90 no JBS, e assim como a gente viu em Ser, pullbacks são oportunidades de compra, seja na metade do candle, seja na bipolaridade com as médias, seja no suporte, onde esse preço voltar e defender, a gente pode futuramente fazer uma compra para continuar o movimento. Vamos agora, então, para as que sofrem, né? Bradesco. Cai 2%, não é uma queda absurda, tá? O Bradesco, o interessante aqui é que ela forma aquela máxima histórica, ele forma a máxima histórica e desce até o suporte, fundo anterior com média de 200. É natural aqui a gente ver uma defesa compradora, seria natural, inclusive, a gente ver uma retomada compradora para romper o topo. Não sabemos qual vai ser, se é apenas um pullback ou não, mas por enquanto o papel está respeitando a região de suporte. Quem for trabalhar compras aqui, 2 coisas que são importantes da gente ver, tá? Primeiro, já sentiu a média de 20 de venda, então agora o preço vai tentar descer um pouquinho mais, é o que ele está fazendo agora. É importante para quem for comprar,
ou ver esse fundo mantido, ou ver no máximo um falso rompimento nele. Se isso acontecer e depois disso a gente subir de novo, rompendo o topo, o contexto de suporte está válido, a gente pode comprar em direção ao topo. Se ele desce aqui para o fundo, pessoal, e não respeita, e perde fundo de novo, embora ainda esteja na região do suporte, a gente vai precisar daí depois de mais um alinhamento, mais uma defesa relevante para pensar em tomar posição nesse papel. É região compradora, mas ainda não tem sinais suficientes para a gente comprar. Vendas aqui, para mim, nem pensar. Mesmo que ele venha perder esse fundo e venha inverter essa tendência, isso é um movimento futuro, né? E quando isso acontecer, vamos afastar o gráfico. Quando isso acontecer, tem bastante espaço de queda para a gente pensar numa venda futura. Por enquanto, isso não é realidade. O fundo não foi perdido, o papel pode segurar aqui e subir, então não é uma venda boa, na minha opinião, trabalhar essas regiões aqui. Asas, nós temos um movimento lateral, não agrada muito, né? É sim uma região de suporte longa, o preço sim testou ela e defendeu, né? Respeitou, mas não é aquele movimento que a gente gosta de ver, né? Respeito, pullback, rompimento. Não. Ela respeitou, lateralizou, até foi um pouquinho para cima e bateram para baixo de novo. Então isso aqui está com a cara mesmo de deriva, né? Ou de lateralização, como vocês preferirem. Não é um contexto que eu gosto muito de trabalhar. O papel acaba perdendo o momento, né? Então vamos esperar aí, talvez, retestar esse suporte com um novo sinal de defesa, e aí pelo menos eu tenho um stop barato, né? Ou esperar então ela de fato romper o topo com convicção, trabalhar acima do 27,90 com convicção, e aí sim pullback compra para seguir subindo. Fechado, Richer, muito obrigado. Quero agradecer aqui a sua participação, sempre muito bom ter você junto com a gente nessa reta final de almoço de negócios às quintas-feiras. Semana que vem nos encontramos de novo. Até lá, meu amigo. Valeu, meus amigos. Até lá então, até quinta que vem. Abraço. Richer Rodrigues, estava conversando com o Richer me disse que durante o fim de semana ele vai analisando aí cerca de 300 papéis para começar bem a semana. A gente está até pensando em fazer um quadro aqui dentro da participação do Richer, porque ele analisa muito papel. Nossa, é muita coisa. Ao longo do fim de semana. O que você faz no seu fim de semana? Você analisa 300 papéis? Não, com certeza não é isso que eu faço. Fico ligada nas notícias, é claro, mas gráfico, analista gráfico como o Richer aí é outra história.